Bem, pessoal, morte após retirada de um siso, né? Eu vou explicar para vocês, porque vira e mexe acontece esse caso que sai na imprensa e vocês me perguntam aqui nos comentários. E agora eu estou fazendo esses vídeos com uma frequência maior, porque é muito comum vocês perguntarem sobre isso. E no caso foi um jovem que foi retirar um siso e faleceu, né? E o que que acontece, né? Toda vez que a gente vê os casos, a gente tem que entender por que aquilo aconteceu. Um procedimento como a retirada do cisto, né, tem que ser feito por um profissional com formação, né? E o dentista ele tem todo o treinamento para fazer isso, né? Ele vai aplicar anestesia, ele vai fazer a cirurgia, vai fazer o procedimento. Mas vários desses procedimentos ele tem alguns riscos, né? E esses riscos muitas vezes são inerentes ao procedimento e às vezes são riscos relacionados ao paciente. E o médico vai avaliar, a depender da sua idade, comorbidade, se você tem processos alérgicos, se você tem algumas outras doenças. Vira e mexe, eu tenho um paciente que passaram por neurocirurgia, radiocirurgia, que pede o dentista pede um relatório meu liberando para fazer o procedimento, né? Alguns procedimentos maiores. Então isso é bem frequente de acontecer, né? E às vezes também existem pacientes que têm alergia. Por exemplo, você pode aplicar uma anestesia, o paciente tem uma alergia, o médico não vai saber, o dentista não vai saber antes de aplicar. De um modo geral, a gente tem treinamento, está preparado para resolver essa situação. Claro que o risco existe, mas na maioria das vezes é contornável. Nesse caso específico, o paciente teve um abscesso pós-retirada do siso e posteriormente entrou em sepse e faleceu. E por que isso acontece? Só para vocês entenderem como acontece, né? Quais são os sinais e sintomas de acontecer e como você prevenir. Em primeiro lugar é o seguinte, a boca da gente é cheia de bactérias. E essas bactérias, quando você faz uma cirurgia, faz um procedimento, faz uma retirada de siso, elas podem entrar na ferida operatória. Mesmo o médico passando antibiótico para você, você tomando antibiótico certinho do jeito que ele passou, por isso que ele passa na maioria das vezes, ele aplica, ele passa o antibiótico para você ficar tomando. Não deixe de fazer isso, que vai evitar você ter uma complicação mais grave, né? Mesmo você fazendo tudo direitinho, alguns organismos, algumas bactérias, elas podem realmente crescer, mesmo no cenário fazendo tudo correto. Quando isso acontece, né, seu corpo vai dar alguns avisos. Geralmente vai ter muita dor, vai ter inflamação, pode sair secreção. Se isso foge ao normal, se você está com algum incômodo novo, procure logo o retorno para ele ou vá no hospital, porque o médico vai avaliar. Muitas vezes pode ter um abscesso ou infecção, como foi o caso, né? Se o paciente demora, a chance muitas vezes é disso já ter se espalhado, ter pegado a corrente sanguínea, a boca da gente, essa região é muito vascularizada. Então, teve um sinal flogístico de inflamação, dor, rubor, vermelhidão, febre, procura logo, porque o médico vai fazer o tratamento. Muitas vezes vai ter que drenar o abscesso, o dentista, né? O médico, cabeça e pescoço, vai fazer também um antibiótico mais específico. Tem pacientes que podem retirar de cisto, tem infecções tão graves que às vezes ficam internados, né? Isso não é por causa de um erro, né? Pode, claro, foi equivocado, antibiótico, ou o paciente não tomou